ele faz essa confissão para que os discípulos pudessem trazer o que as pessoas pensavam de Jesus. Porque eles observavam milagres, eles viam milagre. Até no capítulo 3 de João, quando Nicodemo observa, vai ter de noite com Jesus, que pergunta que ninguém poderia fazer sinal se Deus não fosse com ele. Mas Nicodemo não sabia que estava ali com ele. Não era simplesmente um carpinteiro. Não era simplesmente alguém que era constituído como líder, que estava ali apenas operando milagre. Ele não sabia verdadeiramente a quem testificar. Apenas se refere que ninguém poderia fazer milagre se Deus não fosse com ele. Poderia ser qualquer um, com Pedro, com João, com Tiago, com Barnabé. Eles poderiam ter essa ocorrência, esse acontecimento de levar uma palavra e aquela pessoa se curar, de levar uma palavra e aquelas pessoas se restituir, se levantar do pó da cinza. Mas ninguém poderia falar quem era aquele que estava sendo usado. E é por isso que Jesus leva em particular os discípulos e começa agora a trazermos os pensamentos das pessoas, o que as pessoas pensavam de Jesus, o que as pessoas poderiam relatar quem era Jesus. A gente sabe que os judeus tinham uma promessa do Messias, o Filho de Deus, que libertaria, que traria verdadeiramente paz para a vida de todos Israel. Mas eles não esperavam de uma forma como eles pensavam, como eles queriam. Eles apenas queriam um Messias que viesse guerrear, tomar o trono, agir de uma forma violenta. Mas Jesus não veio para guerrear fisicamente. Jesus ele veio para libertar. Jesus ele veio para salvar, para restituir o homem, porque Paulo disse que todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. Quem era o homem antes que Jesus viesse ser sacrificado, oferecido como cordeiro, para nos trazermos perdão de nossos pecados? Quem era o homem antes que acontecesse isso? Mas os judeus e todos aqueles que eram impactados com esta palavra não sabia quem estava ali perto deles. Eles não tinham esta intimidade, esta revelação que ali estava o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa você ter Jesus ao seu lado fisicamente como você, de um coração que bombeia sangue, poder tocar em Jesus fisicamente. E eles tinham isso, eles tinham esta oportunidade de querer mostrar mais afetos, temor e tremor. Mas apenas pessoas pensavam no milagres, nas suas necessidades, no que eles queriam que acontecesse. Mas quando a gente vê que quando Jesus na Cesareia de Filipe chama os discípulos e pergunta: o que as pessoas pensam de mim? Isso seria uma palavra, uma interrogação, que eles ficassem de uma maneira sem entender. Por que Jesus pergunta isso?
Ou por que interessa isso a Jesus? Que pergunta Jesus faz para que a gente pudesse responder pelo povo? Mas Jesus começa a dizer: e vós? O que é que o povo pensa de mim? E que poderia dizer, mas a gente vê que o povo estava dividido, sem entender quem estava com eles. Poderia ser um que surgisse, mas eles lançam a primeira pergunta: João Batista. Mas quem era João Batista? O primo de Jesus. Ele foi morto, decapitado o seu percurso, levado a sua cabeça como um prêmio. Eles podiam lembrar sobre isso. Jesus não era Astérix de João Batista. Jesus não tinha as mesmas características de João Batista. João Batista veio pregar a justiça, dizer: arrependei-vos. E batizava no Rio Jordão todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados. Mas a gente vê que quando eles trazem esta elaboração, esse conceito, mas Jesus não era João Batista. E outro surge no meio dos discípulos e diz: olha, Jesus, alguém diz que tu és Jeremias, que tu és Elias. Mas a gente sabe que Elias foi um profeta do Antigo Testamento. Elias foi um profeta que teve uma grande ousadia do céu, autoridade para profetizar que não chovesse. Durante 6 meses, enfrentou o reinado de Acabe. Teve a coragem de enfrentar as injustiças, aquilo que era errado diante da palavra de Deus. O povo estava dispenso, estava se aprofundando nas injustiças, no pecado. Mas Elias veio verdadeiramente para despertar, para mostrar que Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo, que não era do agrado de Deus. E Elias profetiza para não chover. E a gente vê que a esposa de Acabe, Jezabel, começa a perseguir Elias, procurando Elias de candeeiro para matá-lo, para destruí-lo. Mas Elias estava escondido debaixo da mão potente de Deus. Deus guardou Elias. Mas o tempo Deus revela a Elias, mostra quando o povo começa a estar dividido, cocheando em 2 pensamentos, sem saber se era do agrado de Deus ou não do agrado do Senhor. Deus como sonda os corações, a mente daquelas pessoas. E ele está escondido lá no ribeiro. Deus estava providenciando pão, carne e água. Mas Jesus não era Elias. Mas alguém entre os discípulos: mas Jesus, alguém diz que tu és Jeremias. Quem era Jeremias? Foi escolhido também para repreender
as atitudes do rei Joaquim, para orientar, ser aconselhado, guiado por Deus. Quando alguém sai da vontade do Senhor, as coisas se desbandam, as coisas começam a ir ao contrário. Mas quando alguém começa a seguir os conselhos de Deus, ainda que muitas vezes as coisas sejam apertadas, estreito, a noite escura, as dificuldades nas nossas vidas que vêm, mas estamos debaixo da orientação de Deus. E era o profeta Jeremias tinha esta responsabilidade. A gente vê que no capítulo 1, quando Deus começa agora a revelar o projeto que tinha na vida de Jeremias. Mas o que foi que ele disse? Senhor, eu sou uma criança, eu não sei o falar. Aí Deus fala de uma forma que Jeremias começa agora a entender. Jeremias criou um projeto, arquitetou seu plano, fez tudo, deu seu projeto. Mas a palavra de Deus nos diz que a resposta vem do Senhor. A gente pode preparar plano, a gente pode arquitetar, a gente pode projetar, mas a resposta vem de Deus. Não adianta a gente arquitetar, a gente começar a fazer plano, projeto, criar certos rumos, mas Deus é que vai dar a resposta. Jeremias estava preparando para se casar, para projetar o seu segmento, porque seu pai era um sacerdote. Mas Deus mudou o projeto, Deus mudou tudo, para ser a voz de Deus na vida de Israel, para orientar, para que aquele povo pudesse seguir o desígnio de Deus, o projeto de Deus, o querer de Deus. Mas a gente começa a observar que Jesus também não era Jeremias. Mas existia pessoas ainda confusas. Mas ele é um dos profetas. Mas qual profeta? Qual era a decisão? Qual era o conceito que as pessoas pensavam sobre Jesus? Nem os próprios discípulos, que andava, que via milagre, que aconteceu, tantas coisas ocorreram na vida de Jesus, eles não perceberam quem era Jesus. Será que existe crente que tem tanto tempo no cristianismo, serve a Deus, são pessoas antigas, mas não sabem quem é Deus, quem é Jesus? Porque é mais fácil a gente conhecer Jesus pelos milagres, pelos seus feitos. Mas quem é Jesus? Será que Jesus é apenas um nome? Será que Jesus é apenas uma expressão de palavra? Mas quem é Jesus? Jesus interroga, chama, pergunta aos próprios discípulos: e vós, quem dizer que eu sou? Ah, mas Jesus cura, Jesus salva, Jesus dá paz. Mas quem é Jesus? Será que é apenas um mito? Será que é apenas um curador? Será que é apenas uma pessoa que faz milagres? Mas quem é Jesus?
Você já pensou, já analisou quanto tempo a gente temos esta oportunidade com Cristo de sentir a sua presença, de ver milagres acontecendo, tantas coisas sendo operadas nas nossas vidas, livramentos, causas impossíveis, que a gente, por ser humano, a gente não temos condições de se resolver. Mas Jesus peleja por nós. Mas as pessoas conhecem Jesus através desses feitos, dessas ações. Prega a palavra de Deus, fala de Deus, mas quem é Jesus? Será apenas uma palavra, um nome, Jesus? Quantas pessoas falam, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, mas quem é Jesus? Era tudo isso que Jesus queria saber. É tudo isso que Jesus quer saber da gente. Quem é? O que a gente pensa de Jesus? Mas a gente possamos observar que o nosso Pai revela ao homem de um caráter explosivo. Nenhum dos discípulos tiveram uma experiência como essa. Não tiveram uma oportunidade como essa. Jesus revela a quem? Deus revela a quem? A Pedro. E quando Pedro se vira para Jesus, ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se fosse pelos próprios discípulos, eles iam passar anos, noites, dias, mês. Ninguém poderia responder quem estava com eles. Quem estava ali entre eles? Mas João, no capítulo 1, a gente observa a revelação a respeito de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e ele que feito por ele, e nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz que resplandece nas trevas, e as trevas, aleluia. Jesus habitou entre nós, o Filho do Deus vivo, que no livro de Gênesis capítulo 1 a gente vê, no princípio era a terra vazia, mas o Espírito Santo de Deus planava sobre a face do abismo. Mas no capítulo 1, já no versículo 27, a gente possamos ver que estava reunido a Trindade,
Lá estava Jesus, o Verbo. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia. E vós, quem dizer ser o Filho do Homem? Mas Pedro, falho, que negou Deus, negou Jesus, recebe esta oportunidade, esta revelação, que não veio da terra, mas veio lá do trono da graça. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Verbo, que habitou entre nós, se fez carne. Aleluia. Porque Paulo diz: todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. Tudo era treva. Mas papai arquitetou um projeto para a humanidade. É por isso que João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para salvar. Eis aí o Filho do Deus vivo. Aleluia. Que veio trazer a salvação, o perdão de nossos pecados. Estávamos condenados, estava destituído, acabado. Só restava apenas a morte, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Mas quem é Jesus? É o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro, responde assim: Simão Pedro, respondendo, e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim, respondendo, e disse: Bem-aventurado és tu, Simão. Que palavra maravilhosa. Bem-aventurado, tu és bem feliz, Simão Pedro, porque recebesse do meu Pai esta revelação. Tu és bem-aventurado, tu és feliz. Nós somos felizes porque foi revelado a Cristo, o crucificado, que nos trouxe para nós a oportunidade de vida. A oportunidade de podermos ver o nosso Senhor. Antes de 2000 anos atrás, sacrificou a sua vida. Quando João Batista estava batizando, Jesus aparece para ser batizado. E João Batista olha para Jesus e diz: Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente vai ver Jesus. Vamos contemplar, aleluia. Vamos receber esta oportunidade de ver o nosso Senhor Jesus Cristo.
de ver também os nossos queridos irmãos que morreram, foram crucificados, foram decapitados. Mas quem é Cristo? Quem é Jesus? Mas bem-aventurados sois tu, Simão Barjona, que era o sobrenome do seu pai, Barjona, porque não foi revelado nem a carne e nem o sangue, mas foi lá do alto que foi revelado, Pedro. Foi meu pai que revelou a você. Foi lá do céu, que saiu do trono de Deus, sendo revelado quem era que estava ali entre eles. Era o Filho de Deus, aquele que merecia que todas as nações se trovassem diante da sua majestade, que viesse se reverenciar a sua magnificência. Que oportunidade maravilhosa que os discípulos tiveram. Que oportunidade gloriosa que aquela sociedade tiveram. Mas a cegueira espiritual, eles não conseguiam enxergar quem estava entre eles ali. Houve esta confusão. Mas tu és, uns diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias ou um dos profetas. Quem é Cristo mesmo? Eu só sei que eu estou recebendo milagre. Eu não quero saber quem é este que está operando. Me faz lembrar daquele homem que estava paralítico 38 anos. E Jesus chegou à beira daquele tanque que estava aquele homem ali. E Jesus pergunta: queres ficar sã? Mas ele olha pela dificuldade e diz: mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Mas eu não quero saber se tem alguém ou não tem ninguém. Eu quero saber se tu queres ser curado. Mas observe que aquele homem recebe a cura e pega seu leito, vai-se embora alegre, satisfeito. E alguém pergunta a ele: quem foi que curou aquele homem? Quem foi que te curou? E ele responde: eu não sei quem me curou, eu só sei que eu estou curado. Eu só sei que eu recebi milagre. Mas não podia, porque era sábado. Os judeus eram muito conscienciados diante do sábado, porque no sábado ninguém poderia trabalhar, no sábado ninguém poderia fazer nada, só descansar. Mas Jesus fez milagre, operou na sua vida. Ele nem sabia quem estava ali, quem fez aquele milagre. É por isso que ele diz: eu não sei quem foi que fez, mas eu sei o que aconteceu. Eu fui curado. Eu era paralítico, 38 anos que eu estava naquele leito lá, esperando milagre. Mas eu recebi milagre. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Ah, se todos entendessem quem estava ali entre eles, eles dobrariam seu joelho, apoiaria sua face no pó e começava a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Vamos estarmos orando pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que aceitaram a Cristo na segunda-feira, e orar também pela nossa querida irmã Aline Cristina, para Deus ajudar
a ela e dá a vitória. Pela sua misericórdia, também nosso querido irmão que pediu oração, e também pela nossa amada irmã Jovita Gabriela. Pai, aqui estamos mais uma vez, trouxemos esta ministração da Tua Palavra, pelas nossas pequenez, Pai. Nos ajude, cada momento que fizermos estas lives, Senhor, que usamos estas redes sociais para levar a Tua Palavra, para levar, Senhor, a esperança. É o meio de comunicação, seja na rua, seja nas praças, seja na igreja, seja onde quer que esteja, Senhor. Tu chamaste a cada um para sermos embaixadores, para testificar da Tua magnificência, das Tuas maravilhas que Tu faz, que Tu és Deus Todo-Poderoso, Pai. Ajuda, Senhor, as Tuas servas que aceitaram a Ti como Salvador da Tua alma, Pai. Ajuda, Senhor, dê força, dê graça, restaura, Senhor, sua vida espiritual, aqueles também que precisam de um milagre, que precisa ser restaurado espiritualmente, que precisa de uma vitória da Tua parte, Pai. Quantas vidas, quantos cristãos que servem a Ti, mas a sua vida desequilibrada, sem esperança, sem alegria da sua alma, Pai. Estão servindo a Ti muitas vezes por aparência, para não mostrar alguém que verdadeiramente precisa de um socorro espiritual na sua alma, que precisa verdadeiramente, Pai, de um socorro do céu. Ajuda, Pai. Ajuda essas vidas que neste momento precisam do Teu socorro, de restituição espiritual na sua alma, na sua vida, Pai. Aqueles que estão enfermos espiritualmente, materialmente, Pai. Sabe quantas vidas que precisa de um milagre da Tua parte, Pai. Precisa ser curado, precisa ser restaurado sua saúde. Quantos que têm prazer, mas a enfermidade no seu corpo, Senhor, tem prejudicado, tirado as suas condições para poder caminhar, adorar a Ti, Senhor. Mas Tu és o Deus que opera, o Deus que faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas, que a ciência não consegue explicar, não consegue entender, coisas tremendas, Pai. Ajuda, Pai. Ajuda Teus filhos, Tuas filhas que estão agora nos hospital, na UTI, na CTI, os que estão em casa também, doentes, precisando de um socorro, de um milagre. Meu Deus, vá lá visitando, ajudando, Senhor, dando saúde, dando vitória, Pai. Aqueles que precisam de uma cirurgia, mas Tu sabes as condições, muitas vezes a espera do SUS para fazer essa cirurgia. Mas Tu és o médico cirurgião que opera e não deixa cicatriz. Faz agora, Senhor, a cirurgia, aonde quer que esteja alojado uma enfermidade que precisa de uma cirurgia. Mas Tu és o médico por excelência. Faz agora esta cirurgia, Pai. Confunde a medicina para que elas não entendam como foi que aconteceu. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu conheces os nossos corpos físicos, Tu conheces todos nosso sistema neurológico, Pai. Tu sabes onde quer que tem um problema em nosso corpo, nosso sangue, nas mentes, quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas com síndrome do pânico, com depressão. Entra na mente, Senhor, mente confusa, mente muitas vezes, Senhor, com uma situação tão difícil, com a perturbação que tem deixado os seus nervos descontrolados,
que tem deixado o seu equilíbrio, Senhor, desequilibrar. Dás agora, Senhor, equilíbrio na mente, equilíbrio no corpo, equilíbrio, Senhor. Dás agora paz nestas mentes que precisa agora de um milagre da tua parte, Pai. Entra agora dando o alívio, dando a paz, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus grande. Ajuda também aqueles que estão agora, Senhor, em uma situação caótica, em uma situação deprimente, através dos vícios, do alcoolismo. Quantas vidas que bebe para dormir, se acorda bebendo, Pai. Eles têm levado a extensão de uma forma tão difícil que a família ora e muitas vezes não vê saída, não vê solução. Conselhos muitas vezes não adianta, Pai. Quantas pessoas que recebem conselho, orientação da família, mas não querem aceitar. Algo que tem afetado, meu Deus, o seu sentimento, levado a estas situações de pessoas que têm se levado ao alcoolismo, Pai, para esconder profundamente a sua amargura, as suas necessidades, os seus vazios, encontrando, buscando a busca de uma felicidade, de preencher algo que necessita na sua alma. Mas a única solução é através das drogas, do alcoolismo, de uma situação tão difícil que tem levado, meu Deus, estas vidas, a família. Quantas famílias apreensivas, quantas famílias muitas vezes esperando algum diagnóstico, Senhor, alguma forma que possa acontecer. Mas Tu és o Deus poderoso que está no controle de tudo. Tu és o Deus que liberta, que transforma, que traz paz, que traz verdadeiramente, Senhor, conforto das vossas almas. Entra agora, Senhor, para libertar pessoas que estão agora presas no alcoolismo, presas nos vícios das drogas. Quantas pessoas, Senhor, que entram por este caminho para em busca de uma felicidade, de paz, de preencher o vazio, a alegria, a tristeza que existe na sua alma. Meu Deus, vai agora, Senhor, libertando, transformando, curando deste mal, que o Senhor possa fazer dele e dela, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos para ser louvado, para ser glorificado na vida dessas pessoas, porque Tu és o Deus libertador. Ajuda, Senhor, vai tendo um encontro. Veja quantas mães chorando, veja quantas famílias sofrendo devido a estas situações. Também Te peço, Senhor, sobre as famílias que precisam de um milagre. Veja quantas famílias que precisam algo da Tua parte, quantas famílias que não conseguem se entender, esposos, esposas, filhos e os demais situações que têm acontecido dentro dos lares, Senhor. Separação, quantos filhos sofrendo, quantas filhas sofrendo, Senhor. Muitas vezes tem levado as consequências, sendo muitas vezes, Senhor, levado à depressão, devido ao que está acontecendo dentro dos lares com seus pais. Meu Deus, entra agora, Senhor, nos corações dessas pessoas para trazer amor, restituir, meu Deus, esta família, este casal, os filhos que estão agora, Senhor, passando por momentos difíceis, entrando em depressão devido a essas circunstâncias que estão acontecendo, tomando os caminhos errôneos, caminhos difíceis por estas situações que estão seu lar se demorando, Senhor. Mas Tu és o Deus para restituir os lares, para refazer os lares, Senhor. Meu Deus, faz agora um milagre. Ajuda, Senhor, os que estão desempregados, os que estão passando por um momento difícil, que tem filho, que tem família, que necessita, Deus, de um pão, necessita de alimento, estão mendigando, muitas vezes são humilhados, muitas vezes são criticados. Quantas pessoas dizem, não quer trabalhar, não quer aquilo outro, mas muitas vezes, Senhor, as portas que estão fechadas,
mas Tu és o Deus para abrir porta, para fazer milagre, para operar na vida deste e dessas, e elas possam agradecer. Meu Deus, abra as portas, ajuda aqueles que estão trabalhando, continua dando vitória, continua estendendo as Suas mãos, também as Tuas servas, que sempre quando pode, Senhor, a Tua serva Juvita Gabriela, ajuda seu filho Gustavo, também a irmã Luciana. Meu Deus, vai lá fazendo milagre nesta família, Senhor, por Tuas misericórdias. Ajuda também a obra missionária, Senhor, também a Tua serva ali do Paquistão, que tem aquela obra também, Senhor. Faça um milagre, continua salvando, libertando, quebrando todas, meu Deus, todas as portas de bronze, para que a Tua palavra possa se expandir em cada país, possa ser alcançado, Senhor. Quebra os ferrolhos de bronze, as portas de ferro, que a Tua palavra possa ser penetrada, vida ser liberta, vida ser salva, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um, a cada país, a cada família, Senhor, a cada um que tem nos dado esta oportunidade, que passar aqui por este momento de reflexão, por esta porta que nos abrisse para falar da Tua grandeza, Pai. Tu sabes da nossa pequenez, nos ajude, Senhor, nos oriente, nos dê sabedoria, conhecimento da Tua palavra, quebra os ferrolhos de bronze, quebra, Senhor, todas ferramenta ao contrário para querer nos desmotivar, nos impedir de fazer a Tua obra, a Tua vontade de Deus. Veja, Senhor, gigantes, as perseguições, tantas coisas que acontecem para querer nos parar de fazer a Tua vontade. Tu és o Deus justo que vê todas as injustiças que acontecem. Meu Deus, tudo está diante dos Teus olhos, Senhor, diante da Tua vontade, da Tua determinação de Deus. Toma a frente, Pai. Faz agora um milagre, Senhor. Tira, Senhor, todo o embaraço, tudo aquilo que impeça de poder atravessar, falar da Tua grandeza, da Tua magnificência, da Tua, meu Deus, da Tua operação de maravilha, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua obra, a Tua vontade, nos despertando, nos orientando, Senhor, nos dando cada dia vontade, sede de justiça para fazer a Tua obra, a Tua vontade, por Tua misericórdia que nos tem nos conceder-se, Pai. Nos ajude, Pai. Nos brinda, Senhor. Nos brinda, Deus, pelas Tuas misericórdias, para que possamos fazer a Tua vontade. Não deixa que nenhum, Senhor, armadilha, nada que venha nos querer nos desmotivar, Pai, nos querer nos parar de fazer a Tua vontade. Veja os que se levantam, aqueles que faz calúnia, que faz tantas coisas para impedir, Senhor, mas Tu és o justo juiz, Tu és a nossa justiça. Tu és o Deus terrível, o Deus grande, o Deus absoluto que conhece tudo, vê tudo, que sonda vossos corações. Nos ajude, Pai. Toma a frente, Deus, da nossa vida. Que continua abrindo porta, continua, Senhor, nos dando a oportunidade de fazer a Tua obra. Quebra, Senhor, todos os ferrolhos de bronze. Quebra agora, Senhor, todo o mal, para que possamos passar e dizer que Tu és maravilhoso, Pai, que Tu és grandioso, és excelente, e nós Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Queremos, nesta oportunidade, agradecer aos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a cada um que nos tem nos passado aqui, por esta oportunidade, que o Senhor continue fazendo maravilha em nossas famílias, em cada local, cada país. Deus abençoe, em nome de Jesus.